Olá a todos. Então agora vamos falar de divisão de polinômios e isso vai ser muito importante quando estivermos trabalhando com limite. Então considere esse polinômio. O que seria um polinômio numa variável x? Então aqui eu tenho esses monômios, né? A n x a n menos 1, x a n menos 1, onde esse n é um número natural e esse termo aqui ele é diferente de zero, onde os coeficientes são números reais. Nesse caso, eu tenho que esse polinômio ele é de grau n. Então, o que eu quero mostrar para vocês é como dividir polinômios. A ideia de divisão de polinômios é muito semelhante à divisão de números. Então, por exemplo, se eu tiver 8 dividido por 3, isso daqui é igual a 2 e vai me deixar resto 2. O que significa? Que esse 8 ele é igual a 3 vezes o 2 mais o resto. Então, se eu observar, realmente eu vou ter essa igualdade. Com polinômios, ocorre a mesma coisa. Então, vamos agora a um exemplo de polinômios, divisão de polinômios. Então, vamos a um exemplo. Eu tenho x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 2 e eu quero dividir por x ao quadrado mais x mais 1. Então, como eu faço essa divisão? Então, eu penso em qual elemento que eu colocando aqui, multiplicado por x ao quadrado, vai dar x ao cubo. Então, eu vejo que isso daqui é o x. X vezes x ao quadrado dá x ao cubo, eu troco o sinal. Faço da mesma forma que eu faço como se estivesse dividindo números. Aqui eu multiplico esse por esse, vai dar x ao quadrado, troco o sinal, menos x ao quadrado. Multiplico por 1, vai dar x, troco o sinal, menos x. E agora, quando eu for fazer essa conta, eu só faço elementos com o mesmo grau, ou seja, eu vou fazer x ao cubo com x ao cubo. Então, aqui cancela. O 3x ao quadrado, vou fazer com x ao quadrado. Então, 3x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado. E o resto, o 2 e o menos x, foi o que sobrou. Então, aqui vai ficar menos x mais 2. Então, agora, eu observo que, enquanto o grau desse polinômio ele é maior ou igual ao grau desse polinômio, eu continuo a divisão. Quando esse polinômio ficar com um grau menor do que esse daqui, eu paro a minha divisão. Então, agora, eu vou colocar o mais 2, porque 2 vezes x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado. Então, multiplicando 2x ao quadrado, troco o sinal, menos 2x ao quadrado. 2 vezes x dá 2x, troco o sinal, menos 2x. 2 vezes 1 é igual a 2, troco o sinal, menos 2. Então, fazendo essa operação, eu vou cancelar esse daqui. Aqui vai ficar menos 3x e aqui 2 com menos 2 cancela. Então, para a divisão, porque esse polinômio, o grau dele é menor do que esse daqui. Bom, da mesma maneira com números, esse polinômio vai ser igual a esse daqui vezes esse mais o resto, ou seja, x ao cubo mais 3x quadrado mais 2 é igual a x ao quadrado mais x mais 1 vezes x mais 2 mais o resto, que é menos 3x. Vamos fazer mais outro exemplo. Bom, então vamos para mais uma divisão. 5x à quarta menos 3x mais 2 dividido por x ao quadrado menos x mais 3. Então, repetindo o processo, eu vou colocar um elemento que multiplicado por x ao quadrado vai dar 5x à quarta. Então, aqui, isso daqui vai me dar 5x ao quadrado. Então, multiplicando 5x ao quadrado com x ao quadrado vai dar 5x à quarta. Troco o sinal, fica menos 5x à quarta.
Agora, fazendo com o próximo, 5x ao quadrado menos x vai dar menos 5x ao cubo. Troco o sinal, mais 5x ao cubo. Agora, fazendo com 3, 3 vezes 5x ao quadrado vai dar 15x ao quadrado. Trocando o sinal, fica menos 15x ao quadrado. Então, agora, eu tenho que esse 5x à quarta vai cancelar com esse. E o que sobrou foi 5x ao cubo menos 15x quadrado menos 3x mais 2. Agora vamos ao próximo. Então, qual elemento que eu devo colocar aqui que multiplicado por x ao quadrado vai dar 5x ao cubo? Então, isso daqui vai me dar mais 5x. Então, 5x vezes x ao quadrado vai dar 5x ao cubo, troco o sinal, menos 5x ao cubo. 5x vezes menos x vai dar menos 5x ao quadrado, troco o sinal, mais 5x quadrado. 5x vezes 3 vai dar mais 15x, troco o sinal, menos 15x. E agora eu simplifico esse com esse. Aqui vai me dar menos 10x quadrado. Esse daqui vai me dar menos 18x. E sobrou 2. Agora, que elemento que eu coloco aqui que multiplicado por x quadrado vai dar menos 10x quadrado? Então, isso daqui vai ser o menos 10. Então, menos 10 vezes x quadrado vai dar menos 10x quadrado, troco o sinal, fica 10x quadrado. Menos 10 vezes menos x vai dar mais 10x, troco o sinal, fica menos 10x. Menos 10 vezes menos 3 vai dar menos 30, troco o sinal, mais 30. Então, fazendo a conta, simplifica esse com esse. Aqui vai me dar menos 28x mais 32. E para por aqui, porque esse polinômio tem grau menor do que esse. Se quiser tirar a prova real, basta pegar esse daqui e ver se o resultado vai ser igual a esse vezes esse somado com o resto. Bom, gente, agora vamos a um teorema que é bem simples de visualizar, que é o seguinte. Se eu pegar o p de x e dividir por x menos a, o resto dessa divisão vai ser a mesma coisa que eu calcular o polinômio aplicado nesse número a. E entender isso, basta eu perceber o seguinte. Quando eu pego um p de x e divido por x menos a, aqui eu tenho um q de x e aqui eu tenho um resto. Mas observe que esse resto aqui, o grau dele tem que ser menor do que esse polinômio, que é de grau 1. Então, portanto, esse r ele vai ser uma constante, ou seja, vai ser um número, o resto. E lembrando, no caso, que o meu p de x ele é igual a q de x, que multiplica x menos o a, mais o resto, que é um número. Agora, observe que quando eu calculo o p aplicado no a, isso daqui é igual a q de x, que multiplica q de x não, a q de a, perdão, aqui é q de a, e o meu x aqui também vale a, então vai ficar a menos a, mais o resto. Só que esse a menos a dá zero. Então, 0 vezes o q de a vai dar 0, portanto, vai sobrar o r, ou seja, o meu r vai ser igual ao p de a. Pronto, concluída a demonstração. Agora, observe um resultado que é imediato do teorema, que se o a
ele é raiz desse polinômio, ou seja, o que significa o A ser raiz do polinômio? Significa que o P de A é igual a zero. Então, se o A é raiz do polinômio P de x, então significa que o P de x ele é escrito como sendo Q de x vezes o x menos A. Por quê? Se o P de A é zero, então por esse resultado aqui, eu vou ter que isso é zero, ou seja, o que significa que o meu resto, que é igual ao P de A, vai ser zero. Se o resto que é igual ao P de A vale zero, então significa que esse P de x, ele é escrito como sendo o Q de x, que multiplica o x menos A. O resto vale zero, somar zero, não colocar aqui é a mesma coisa. Então, P de x ele é escrito como sendo Q de x vezes x menos A, se o A ele é raiz do polinômio, ou seja, se P de A é igual a zero. E esse resultado aqui vai ser muito importante quando a gente estiver trabalhando com limite. Bom, então vamos agora usar o resultado que nós acabamos de falar. Então, eu tenho o P de x, que é escrito como sendo x ao cubo menos a ao cubo. Observe que o A é raiz desse polinômio, porque se eu jogar o A aqui, vai ficar a ao cubo menos a ao cubo, que é zero. Então, P de A é zero, portanto, o A é raiz. Então, isso significa que esse polinômio ele é divisível por x menos A. Então, eu tenho que x ao cubo menos a ao cubo, isso daqui é divisível por x menos A. Então, vamos ver o resultado dessa divisão. Então, aqui eu multiplico por x ao quadrado. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo, troco o sinal. X ao quadrado vezes menos A dá menos AX ao quadrado. Troco o sinal, AX quadrado. Então, agora, esse x ao cubo vai eliminar com x ao cubo e sobra ax ao quadrado menos a ao cubo. Então, agora, vou colocar aqui o ax. Ax vezes x vai dar menos ax quadrado. Trocando o sinal, claro. Menos a vezes ax vai dar menos ax. Trocando o sinal, vai dar menos a ao quadrado x. Trocando o sinal, vai ficar mais a ao quadrado x. Então, aqui dá para simplificar esse com esse, e vai sobrar o a ao quadrado x menos a ao cubo. Então, agora eu vou colocar mais a ao quadrado. Então, colocando mais a ao quadrado, multiplicando por x, vai ficar a ao quadrado x. Troco o sinal, fica menos a ao quadrado x. E aqui vai ficar menos a ao cubo, troco o sinal, mais a ao cubo. Então, aqui dá resto zero. Portanto, esse polinômio, x ao cubo menos a ao cubo, é igual a x menos a, que multiplica x ao quadrado, mais ax, mais a ao quadrado. Por curiosidade, aí vocês podem fazer em casa, eu tenho que x à quarta menos a à quarta vai ser igual a x menos a. E aqui vai cair 1 grau do expoente, então aqui vai ficar x ao cubo. E vai caindo o grau do expoente, então aqui vai ficar x ao quadrado, enquanto o grau do a ele vai aumentando. Então, o próximo vai ficar o x decai mais 1 grau e do a aumenta mais 1 grau, até que fica a ao cubo.
Então, observe que vai acontecer o seguinte, o grau do expoente do x vai decaindo e o grau do expoente do a vai aumentando, da mesma forma que aconteceu isso. Então, para tirar essa prova, peguem esse polinômio e dividam por isso daqui, ó. Vocês vão observar que vai dar esse resultado. Bom, gente, com isso terminamos essa parte de divisão de polinômios e agradeço a todos que assistiram até aqui. Muito obrigado.